Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, da equipe Destino Financeiro, e hoje eu venho mostrar um pouco para vocês de como você desenvolver suas competências para que você chegue no resultado desejado, para que você passe nessa prova, para que você obtenha sucesso em tudo que você for fazer. E nessa noite eu venho aqui mostrar um pouco mais daquilo que você já tem e daquilo que com certeza vai mudar a sua vida e você vai ter ótimos resultados com isso. A primeira coisa que eu venho falar sobre vocês é para ter um ótimo resultado em tudo que você for fazer. Os grandes e maiores pessoas, empresários, concurseiros, pessoas que estão no alto topos de qualquer concurso, qualquer cargo do governo, essas pessoas têm algo nos olhos. E você sabe o que tem nos olhos dessas pessoas? Você sabe que está ali latejando para essas pessoas? É uma coisa chamada paixão. Paixão é a palavra que move cada pessoa que chega naquele resultado, mas de uma forma muito excelente. Eu sei que você está aqui nesse momento e você não quer ser mediano. Você não quer ser a pessoa que joga pedras ao longo do caminho e você não consiga o seu resultado. Eu sei que você está aqui estudando muito. Eu sei que você está nesse momento se dedicando, prestando atenção em para que você possa ter ótimos resultados. Eu sei que quando você está ouvindo isso, você está pensando assim: como eu vou obter resultado tendo paixão? Porque a paixão é que move você. A paixão é que faz você acordar cedo. A paixão é que faz você dormir mais tarde. A paixão pelo propósito que você tem. A paixão pelo aquilo que você tem todos os dias na sua vida. Mas, Vinícius, eu não tenho paixão. E como é que eu posso obter paixão? Simples. Imagine aonde você quer chegar nesse momento. Enquanto você está vendo esse vídeo, você começa a visualizar aonde você quer chegar. Começa a colocar qual é o nível da paixão que você quer chegar. Vinícius, eu fecho meus olhos e nesse momento eu vejo que eu estou no cargo tal, eu estou trabalhando de certa forma, eu estou saindo para almoçar, eu estou com meu carro, eu estou com minha casa, o que eu sempre quis, a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, eu estou levando a minha família para viajar. Então, nesse momento, você fecha os seus olhos, pense isso e comece a lembrar que isso faz você ter paixão pelo processo de estudar. Paixão por acordar cedo, paixão por se dedicar mais um pouco, paixão por deixar de fazer algumas coisas que iriam dispersar do seu foco, mas que vão deixar você muito mais centrado e organizado no seu objetivo. É a paixão que faz você andar horas, se for preciso, para que você chegue no lugar e você consiga pegar um ótimo livro, para que você consiga pegar um ótimo exercício, para que você consiga fazer melhores atitudes. Então você tem que ter paixão. E eu sei que muita gente que está estudando como você, que está estudando para concurso, não tem paixão. Pessoas que estão fazendo por fazer. Pessoas que não estão tendo um verdadeiro propósito. Pessoas que não estão entendendo que para você chegar em algum lugar, você tem que ter propósito. Você tem que ter a mentalidade de sair da cama e pensar: eu vou chegar lá para quê? Para que eu vou chegar naquele lugar? Eu não vou chegar lá à toa. Eu não vou chegar somente porque eu quero um retorno financeiro. Eu vou chegar lá porque eu vou mudar a minha vida e vou mudar a vida de muitas outras pessoas. Mas, Vinícius, eu só quero retorno financeiro. Você só não quer retorno financeiro. Você quer transformação da sua vida. Você quer transformação dos seus status. Então, nesse momento, você começa a linkar paixão pelo propósito que você já visualizou na sua mente, de a tua vida transformada com carro, casa, e você começa a unir esses dois propósitos. A unir essas duas palavras, a unir isso aqui vai virar um time. Você vai ver que ao longo do vídeo, enquanto você vê isso, mais você vai entender que isso aqui é um time. E esse time vai fazer você ganhar esse campeonato. Esse time que tem milhões de pessoas que não sabem que isso aqui existe. Não sabem que isso aqui está ligado à vitória. Vamos colocar o William Douglas. Ele tinha paixão por passar em provas. Paixão por mover resultados maiores. Ele tinha paixão por subir degraus e mostrar para ele e para a família dele que ele poderia muito mais. Paixão por dar melhores condições para sua família. Paixão por saber que ele poderia mudar mais a sociedade quanto mais ele subia de cargo. Então você acha que o William Douglas foi um caso raro? Não. Tem muitos outros como ele. Mas sabe qual é a diferença? Paixão. E a diferença com a paixão vem o quê? O propósito. Pessoas que fazem isso com propósito, elas conseguem chegar ao excelente resultado e o resultado desejado.
O propósito liga você à ação, liga você à paixão, liga você a pensar de noite sobre aquilo, liga você a pensar a melhor maneira sobre isso, liga você a pensar a distrair coisas da sua vida, não no sentido de tirar as coisas somente. Aí você fala assim, nesse momento eu não quero, nesse momento eu não quero, e eu quero isso. É não andar vagando por lugar nenhum, ao qual não seja o seu propósito. Você tem que sempre pensar, para que eu estou aqui? Para que eu estou sentado nessa cadeira? Para que eu quero passar nessa prova? Mas Vinícius, eu já tenho para quê? Eu já tenho porquê. Mas pergunte mais uma vez. Com paixão, com propósito. Agora uma pergunta nova. Porque antigamente, de repente, você não tinha paixão e se tinha, reforce. Mas qual é o propósito que vem atrás de tudo isso? Quantas pessoas vão ganhar quando você ganha? Quantas pessoas vão se beneficiar quando você se beneficia? Quantas pessoas vão começar a te ter como exemplo quando você vira exemplo de si mesmo? Porque a paixão e o propósito te moveu para você sentir orgulho de si mesmo. E não há melhor coisa na vida do que sentir orgulho das suas próprias atitudes. Você deita na sua cama, você bota a sua cabeça no travesseiro com o sentimento de que eu fiz tudo que eu poderia ter feito. E isso só faz quem tem propósito. Um outro ponto muito interessante é que quando você começa a colocar metas. Então vamos lá, vamos a algumas histórias e casos bem naturais. Vinícius, eu vou no meu curso, eu começo a estudar e eu estudo 1 hora, depois eu estudo um outro conteúdo 1 outra hora, depois eu vou para outro conteúdo 1 outra hora e faço exercício. E não estou falando de métodos de estudar. Estou falando de metas no seu estudo. Primeira coisa, o que você quer? Anote aí, enquanto você está vendo o vídeo. Dentro das metas, anote o que você quer. Mas Vinícius, eu quero passar na prova. Passar na prova é o último estágio do que você quer. Você não quer passar na prova. A primeira coisa que você quer acertar os exercícios. Você quer ir muito bem na matéria. Então como é que você vai executar isso? Executar, chegar lá, ser aprovado, se você não está indo bem na matéria e se você não sabe a matéria direito. Então a primeira meta tem que ser, eu quero acertar no mínimo, por cada matéria, tantos exercícios. Seja específico, a sua mente trabalha com coisas específicas. Imagine que você entre num táxi. E aí você fala assim, eu quero ir para o aeroporto. E aí o taxista vai falar, qual aeroporto? Imagine, de repente algumas cidades, algumas só tem uma. Mas imagine que nessa cidade tem 7 aeroportos. Para onde esse taxista vai te levar? Para onde ele realmente vai colocar você no seu lugar desejado? Porque se você quiser passar uma prova, é como se fosse ter vários aeroportos. Tem N provas e tem N concursos. Mas qual delas você quer passar? Para qual delas você está se dedicando? E para chegar lá, qual rota você acha melhor e mais interessante? E é nisso que o taxista é especializado, como eu estou querendo te passar aqui. Nas metas, o que você quer? Eu quero primeiro acertar uma lista de tantos exercícios, eu quero primeiro saber a teoria essa de cor, eu quero, eu não estou conseguindo pegar, então eu vou arranjar uma nova maneira, mas o que você quer? Primeira coisa é o que você quer dentro das metas. Metas sem saber o que quer não funcionam. Outra coisa são evidências. Qual é a evidência que você está? Longe ou perto? Evidência é o seguinte, eu quero daqui para São Paulo. Qual é a distância daqui para São Paulo? Como eu vou chegar lá? Eu tenho que ter uma evidência. É muito longe, é muito perto? Quantas horas são? Quanto tempo? Como é que eu vou? É evidência. Eu tenho que saber aonde eu estou, para onde eu vou chegar, naquilo que eu já determinei anteriormente, que é o que eu quero. E quando eu determinar o que eu quero, eu determino a evidência e falo assim, eu quero acertar 20 exercícios. Aonde eu estou? Eu acerto 3. Então, nesse momento, você começa a rever o método que você está estudando. Antes de você aplicar o método, começa a aplicar o que você quer e aonde você está. Porque, às vezes, você está aplicando um método no meio do caminho que não está te ajudando a chegar lá porque você não sabe. Você quer aplicar um método para acertar mais e quer gabaritar. Mas como? Se você não sabe aonde você está. Então, se você não sabe onde você está e não sabe para onde você está indo, você pode acertar 5 ou 50, não importa.
Então, nesse momento, eu quero dizer para você, primeiro, o que você quer. Segundo, é aonde você está. Qual é o parâmetro que você está? Qual é o lugar que você está? Então, nesse momento, você começa a colocar um espaço determinando isso. O terceiro ponto, que é bem interessante dentro das metas, é o ponto de que o que eu tenho para que eu quero, vamos lá, devagar. Eu tenho metas que eu quero, eu sei aonde eu tenho que chegar, né? Eu sei que eu preciso chegar nesse lugar e eu sei também qual a distância. Eu sei que dependendo da distância que eu quero, eu tenho um método que vai se encaixar nisso. E é muito importante. É muito importante você ter um método para chegar no resultado que seja muito adequado ao seu estilo de estudo, que é outra coisa que nós vamos falar posteriormente. Uma outra coisa muito importante. O que eu tenho para chegar lá? Vinícius, eu não tenho condições de acessar o computador porque eu não tenho computador na minha casa. Tem muitas pessoas que passaram em concursos e vemos inúmeras histórias que eram mendigas, pessoas que não tinham condições de ter acesso a informações rápidas na internet porque não tinham condições de ter um computador dentro de casa. Pessoas de periferias ou de outros lugares que até que são nos centros, né, das grandes capitais, mas não tiveram essas condições por N motivos e N situações. Mas a principal coisa que nós temos que entender, você tem algum recurso dentro de você e perto de você e vai chegar a te ajudar muito nesse resultado. Vai ser muito útil para que você chegue lá. Então você precisa reconhecer isso, você precisa começar a observar isso. Qual o recurso que eu tenho? Qual o recurso que eu obtenho hoje? Se eu não tenho um computador, eu tenho que procurar um lugar que tem um computador, mas se também não tem outro lugar próximo, uma biblioteca tem. Existem bibliotecas que têm internet de graça, que você pode acessar para você estudar, que tem livros muito bons, livros atuais, livros até caríssimos, que te dispõem para que você estude e pesquise de uma forma mais ampla. Outra forma muito interessante é lugares onde pessoas estão se reunindo para estudar só sobre esse conteúdo. É um recurso. Tem muita gente que vai em centros culturais, pessoas que vão em bibliotecas de universidade estudar sobre aquilo. E de repente você conhece alguém que pode te ajudar. Então são recursos, maneiras que você encontrou para você começar a driblar a sua dificuldade e chegar no resultado que você deseja. Você já botou uma meta para você. O que é uma meta? Uma meta tem dentro dela vários critérios. E esse é muito importante, porque se você não sabe, imagina que eu falo assim, eu quero ir daqui ao aeroporto, mais uma vez. Como é que eu vou daqui ao aeroporto? Eu não tenho carro. Eu não tenho dinheiro para pegar um táxi. Como é que eu faço? Pô, mas eu tenho dinheiro para pegar um ônibus. Poxa, mas para chegar lá são 2 ônibus. Então eu tenho que arranjar uma maneira de chegar lá e... Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou daqui até tal ponto e depois de tal ponto eu vou andar um pouquinho mais, mas eu vou chegar no aeroporto porque eu só tenho dinheiro para pagar uma passagem. São estratégias que fazem você ver o que você obtém para que você possa obter resultados melhores. Então é muito importante. Primeiramente, metas. O que eu quero? Responda friamente. O que eu quero? De preferência, feche os olhos e responda. O que eu quero? Mas o que eu quero é passar no concurso? Não. Isso é o objetivo final. Não é o que você quer nesse objetivo. É o que você quer primeiro. O que você quer primeiro? Você quer acertar quantas questões? Você quer ser qual o número do aluno da sala? Você quer fazer quantos simulados por mês? Você quer fazer quantos exercícios e ter tantas teorias? Você quer fazer quantos mapas mentais? O que você quer? Depois são as evidências. O que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada perto disso. E aí você começa a ter a noção de que você precisa se mover para isso. O que eu tenho? Eu não posso fazer tantos mapas mentais porque eu não tenho tanta folha. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever onde? Tal lugar. Então eu vou fazer mais enxugado, mais reduzido. Eu vou na biblioteca, eu vou em tal lugar. Eu tenho computador, eu tenho como ter folha, eu tenho como ter isso. Então se você tem todos os recursos, estruture os seus recursos. Muita gente tem muita estrutura e acaba se perdendo dentro dela. Por quê? Porque o perfil da meta é ter um método que faça dia após dia para que você abra caminhos no seu cérebro, para que você construa um caminho que seja eficaz.
O seu cérebro é o seguinte, imagina um matagal. E eu começo a cortar, do nada, um matagal numa direção. E você, do meu lado, corta para uma outra direção. Eu corto para a esquerda e você para a direita. E nesse momento, eu paro de cortar para a esquerda e vou cortar na tua direção. E você continua na sua. Quem você acha que vai obter um resultado de caminho mais rápido? É claro que é você. Por quê? Porque você foi persistente nesse caminho, persistente nesse método. Você não oscilou, você não foi no um, foi no outro, porque o seu cérebro identifica que se ele aprende de um modo, daqui a pouco ele tem que aprender de outro modo, ele vai ter que acabar criando uma confusão. Ele fala assim, caramba, qual dos dois eu trabalho? Porque o cérebro ele trabalha por padrões também. Então tudo que você padroniza, de uma certa forma, é positivo, porque você está criando um caminho para ele. Ok? Então é muito importante você ter esses conceitos. Metas, o que eu quero, a evidência, a distância para onde eu vou, e recursos, o que eu posso, o que eu tenho para que eu possa chegar nesse lugar. Uma outra coisa é chamada identidade. Muitas pessoas não falam muito sobre isso, né? Não dizem muito sobre isso, da maneira que nós vamos abordar nessa noite. Uma maneira diferente. Uma maneira que você tem que entender que identidade tem a ver com aquilo que você é. Uma coisa que me chama muita atenção no americano, que tudo que ele vai fazer, ele fala assim, você pede para ele, um exemplo, vai comprar um pão ali na esquina, por favor? Ele vai falar assim, ó, I will do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor para isso. E uma coisa que você tem que entender, se você tem que fazer um exercício, faça o melhor desse exercício. Se concentre nele, foque nele, correspondam, não disperse. Faça tudo o que for necessário para chegar lá. Então, é uma coisa que muitas pessoas ainda não têm uma cultura. I will do my best. É muito necessário você ter isso com você. Porque no momento que se você tem isso, as coisas começam a mudar. Outra forma muito interessante que você tem que ter, que é plausível na sua vida, que você não pode deixar de ter, é fome e sede, para que você nunca deixe de ter coisas novas. Porque muitas pessoas que estão estudando para isso, para concurso, eles começam a obter uma fórmula, mas deixam de ter fome para chegar no resultado que elas desejam. A fome faz você, todo dia, buscar o que for preciso para que você chegue lá. A fome é que te alimenta todo dia, para você saber que ainda que você esteja bom, você vai ser melhor do que o seu próprio bom. E ainda que você esteja melhor, você vai ser melhor do que o seu próprio melhor. Porque você tem fome de resultados. E você não se cansa enquanto você alcançá-los. E é necessário você ter isso na sua vida. E como eu obtenho isso? Onde eu coloco isso? Identidade. Isso tem que ser o que você é. E não o que você tem. Porque se imagina um dia você acorda e você fala assim, Vinícius, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, eu não vou fazer o meu melhor, eu não vou ter fome de resultados e não vou ter fome de aperfeiçoamento. Um dia que você deixa de ter fome, um dia acumula para todos os outros dias que você teve fome. Porque você está quebrando uma cadeia. Lembra que a gente falou no passo anterior? Você está construindo um caminho. É claro que muitos foram e vão, estudam e às vezes oscilam. Como uma vez eu conversava com meu amigo e nós conversávamos sobre essa parte de avançar e avançar e retroceder. E existe um processo muito interessante dentro de nós. É como se fosse uma homeostasia. Você avança, como o seu corpo não está acostumado com aquela rotina, aquela vida, ele retrocede para falar assim, calma aí. Você era de uma outra vida, volta um pouquinho. Agora você está bem. Teu corpo precisa respirar. Ele precisa voltar para respirar um pouco mais, para ele se sentir mais confortável e seguro. Mas eu te digo, isso é porque você literalmente precisa estar vendo a sua nível de fome. O seu nível de fome determina tudo isso. Ele determina se você vai avançar, se você vai retroceder.
Se você vai ficar onde você está. E se você vai perceber que você precisa mudar, e você vai mudar. Então você tem que ter fome. Mas por que você falou do processo de homeostasia? Porque é muito natural acontecer com qualquer pessoa. Mas você não pode ser qualquer pessoa. Você não pode ser a pessoa que se dá o luxo de descansar por descansar. De descansar para um propósito. Lembre-se, propósito. O propósito dentro dele tem uma outra coisa que nós vamos explicar um pouco mais tarde, que é muito interessante, que está muito junto. Então, quanto mais vocês estão vendo essa cadeia aqui de listas, vocês vão ter a absorção de todo o conteúdo que vocês vão estudar ao longo desse vídeo e tudo ao longo desse processo que a gente vai passar para vocês, que é ser aprovado não por aquilo que você não obtém, mas por aquilo que você já obtém dentro de você. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, você já tem. Então, voltando ao ponto da identidade, você tem que ser. Você não tem que ter uma motivação. Você não tem que ter um I will do my best. Você não tem que ter fome. Você tem que ser. Tem uma história muito interessante de um cara chamado John Wesley. Ele é um empresário americano que é ligado à motivação e à determinação. E uma vez ele conta uma história. Ele estava jogando com o filho dele pelo período da noite. E o filho dele, ele estava jogando e na 10ª partida ele falava: meu filho, eu estou com sono, eu vou dormir. E quando ele se levanta, ele fala assim: não. O filho dele chama: pai, não. Você não vai embora. Ele: por quê, meu filho? Porque nada está acabado até que eu vença. E o pai dele retornou após aquela frase do seu filho. E naquele jogo, o filho dele venceu. E ele foi dormir. Então o que eu quero dizer com isso? Nada está acabado até que você vença. Uma criança, ela não tinha nenhum histórico de sucesso ou fracasso, de grandes anos para que ela dissesse isso. Mas ela era uma pessoa que tinha isso dentro dela. A identidade não é o nome que te colocaram, mas aquilo que você mostra, aquilo que você é feito. Daquilo que você mostra, daquilo que você é capaz. Isso é uma identidade. Isso é uma pessoa que tem identidade. Determinado não é uma pessoa que coloca uma carapuça de determinado, mas é uma pessoa que mostra, que tem uma identidade de determinado. É uma pessoa que fala aquilo assim, ó: nada está acabado até que eu vença. Nada, você não vai sair daqui até que eu vença. Essa questão, ela não é palha para mim. Você tem que ter autoconfiança no seu eu, no seu interior, para que tudo se torne um processo de evolução. Porque se você tem um método, vamos dar um exemplo. Você é apaixonado por estudar a matéria, você está apaixonado. Você tem um propósito: eu quero chegar lá porque vai ser bombástico, eu vou arrumar a vida de pessoas, eu vou conseguir chegar lá, eu vou ajudar muita gente. Você tem uma meta, mas você não se acredita. Você não acredita em si mesmo, você é a pessoa que é a primeira a colocar a casca de banana na sua frente. Como você vai chegar lá? Me diz. Se a tua fé não te salva, como é que você vai se salvar? Você tem que crer nisso. Você tem que colocar empenho nisso. Você tem que colocar empenho primeiramente na identidade. Porque ela que vai fazer um de todos os processos também ser um fluxo. Porque isso aqui é um fluxo. Botamos uma ordem para explicar, mas não importa a ordem. Ele tem que acontecer. Ainda que a paixão estiver aqui embaixo, você tem que ter paixão. Ainda que o propósito esteja aqui no meio, você tem que ter propósito. Você tem que estar ligado a isso. E uma coisa que eu venho falar para vocês que é muito interessante. Antes de passar para os outros 3 tópicos, dentro disso tudo, eu vou contar uma outra história. Existe um garoto americano, dentro do mesmo... desde o mesmo... pessoa que falou sobre o filho dele, John Wesley, ele falou assim: estava eu andando na rua dos Estados Unidos e vi um rapazinho engraxate andando, e ele, vamos dizer ao contrário, né? Ele contava 97, 98, 99, 100. E quando ele chegava no 100, no caso foi ele falou assim: Senhor, me desculpe, hoje é o dia do meu aniversário, eu prometi a Deus que a pessoa que fosse a 100ª pessoa que eu passasse, eu engraxaria os pés dele de graça. Aí ele: não, por favor, não, tranquilo, pode deixar, não quero não. E ele: Senhor, por favor, eu prometi isso a Deus, hoje é o dia do meu aniversário, eu só vou engraxar os seus sapatos, é de graça, eu não vou cobrar nada para você.
E ele, tá bom, tudo bem, já que é seu aniversário, eu vou deixar. E ele engraxou tão bem. E ele começou a engraxar muito bem, muito bem. Engraxou tão bem e no final o cara deu uma nota de $5 para ele. E no final ele saiu e ele falou assim: valeu, tchau, tchau, tá? Pô, parabéns e tudo mais. E né, aquela comemoraçãozinha básica de aniversário, deu e tudo bem, pô, caramba, que Deus te abençoe. Depois ele parou e o menino continuou andando. Ao longo de uns passos à frente, o menino, 97, 98, 99, 100. Ele viu o garoto fazendo a mesma coisa. O que tem aqui dentro? Estratégia. Você tem que ter uma boa estratégia para isso. Você tem que ter uma boa estratégia para que as suas paixões, a sua paixão por aquilo se realize. Até as outras paixões derivadas dessa paixão de passar no concurso. Você tem que ter estratégia para o seu propósito. Como é que você vai chegar lá só porque você quer chegar lá? Porque todo mundo só quer também chegar lá como você. Como é que você vai ter estratégia se você não tem metas, ou se tem metas, com as suas estratégias das suas metas? Então, a identidade ela é importante. Ela é muito importante. Porque se você tiver uma estratégia, aquele menino entendia uma coisa. Acima de tudo, eu sou uma pessoa inteligente. Acima de tudo, eu vou conseguir dinheiro. E acima de tudo, todas as pessoas que forem assim, centésimas pessoas vão acreditar que é o meu aniversário. E eu vou conseguir engraxar um ótimo sapato, ótimo, porque ele fez um bom trabalho, e levar um dinheiro por isso. Sem ser arrogante. Sem ser uma pessoa que apela para as pessoas. Sem ser as pessoas que sejam chatas, consideradas pela sociedade. Pelo contrário, alguns chatos são até os que são os mais vencedores. Então ele tinha uma identidade que funcionava dentro de uma estratégia. Que funcionava combinando com isso. Muitas das pessoas que falam sobre se realizar, passar numa prova, num propósito. Qual é o fruto de tudo isso? Você tem que as pessoas te jogar num lugar que você só estuda e sem foco nenhum. Não, você tem que ter uma diretriz. Você tem que ter um caminho, você tem que ter um percurso, você tem que saber uma estrada. Como é que você vai saber que está indo muito bem, está indo muito mal? Não sei. Você se reensina. É claro que você tem total capacidade para você aprender consigo mesmo, mas existe algo melhor. Pessoas que ensinam que a paixão, propósito, metas e identidade. Outra coisa muito interessante é você entender que quanto mais você estudar, você tem que ter critérios. E eu vou mostrar a teoria dos 3 Cs. A teoria dos 3 Cs significa a teoria dos 3 compromissos. Mas aí, para chegar nelas, eu vou mostrar um exemplo prático. Fácil. Estou saindo de casa e, por acaso, eu esqueço minha carteira. Eu volto, pego minha carteira. Saio de casa de novo, por acaso, esqueço a chave do meu trabalho. Pelo outro propósito, volto, pego a chave do trabalho. Saio de casa de novo e, por um propósito, eu esqueço a chave logo da minha gaveta, que tem todas as informações que eu preciso. Volto e pego a chave. O que tem a ver essa historinha básica, mas bem pequena? É o seguinte, se você entender que isso tudo exige uma estratégia e também precisa de um planejamento para ter essa estratégia, você vai fazer em algum lugar, de alguma maneira, de algum modo, então você deve ter um planejamento sobre isso. Você vai começar a entender que há uma pergunta simples dentro de algumas coisas que são muito importantes. Se você precisasse estudar algo que fosse muito importante, que você não pudesse deixar de estudar, que seria crucial no seu concurso, na sua vida, para os seus resultados, qual matéria você estudaria? Mas tem que ser uma só. Então, enquanto eu estou falando aqui, você me responde. E quanto mais eu falo, você começa a pensar sobre essa matéria e achar a resposta sobre ela. Segunda pergunta. Se tivesse 2 matérias que você tivesse que estudar e não pudesse deixar para amanhã, não pudesse deixar para nenhum momento, e não pudesse deixar para nenhum momento depois, com as suas 2 matérias que você estudaria? E se tivesse 3 matérias que você tivesse que estudar, não pudesse deixar para amanhã, que fosse crucial para os seus resultados, qual matéria você estudaria? Por que existe esse critério? Porque você tem que saber a diferença. Aqui dentro tem uma coisa implícita do que é urgente
e do que é importante. Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você começa a entender que se você não fizer estudar tal matéria, você não irá bem nessa prova. Então essa matéria é muito importante. Por que você tem que se perguntar? E é um processo que você tem que se perguntar, tá? Por quê? Porque o teu cérebro identifica e ele começa a separar. Já é uma coisa chamada vem pela neurociência. Ele começa a dissociar o que é urgente do que é importante. Só um pequeno exemplo. E aí você começa a perceber que, caramba, eu achava que eu precisava estudar essa matéria, mas eu tenho que estudar essa. Porque essa matéria que vai me dar bagagem para isso. E essa matéria que eu também estou muito fraco. Caramba, eu acho que tem que estudar isso. E aí você vai fazer isso com uma matéria. Então, quando você perguntar pela primeira matéria, você já sabe qual é a primeira matéria que você tem que estudar. Quando você perguntar para a segunda, você já sabe qual é a segunda que vai vir na sua mente, automaticamente quando você perguntar. Qual é a segunda que você tem que estudar. E quando você perguntar a terceira, você já sabe qual é a terceira que você vai ter que estudar. E você pode estudar de uma maneira um pouco até mais branda, porque a terceira, na grau de hierarquia, é uma que você não exige tanto nível de complexidade. Porque ainda que seja urgente, porque são 3, é a que é menos urgente. Tá? Então você pode estudar até de um modo diferente. Outra coisa que é muito importante é o testar. E a gente vai subir essa hierarquia de novo. Como é que está seu nível de paixão? Se você pudesse dar uma nota para essa hoje, e você dá uma nota, como é que é o nível da sua paixão por esse processo? Como é que você está? O Bernardinho falou uma frase muito interessante. O desejo de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então você tem que estar muito, muito desejoso disso. Não na quadra, não no dia da prova, mas antes, no processo, dia após dia. Às vezes eu converso com alguns amigos e eu falo assim, imagina que nós estamos costurando, como estamos fazendo uma camisa. Não é só a camisa pronta, ela é muito bonita, mas ela antes, alguém precisou passar pedaço por pedaço de fio, seja na máquina ou seja na mão. Mas alguém fez pedaço por pedaço. E o que faz ser a pessoa que fez essa camisa tão importante é porque ela soube fazer muito bem o processo. Então, nesse momento, é um momento que você tem que testar. Como é que está o nível da sua paixão? O que está movendo você? Comece a se questionar mais profundo sobre isso. E dê uma nota sobre isso. Comece a colocar de 1 a 5. Qual é a nota que mais é? Seu propósito. Como é que está o nível do seu propósito? Não está muito bem enganjado. Então tem que ver mais coisas para que eu possa me enganjar mais. Outra coisa que é muito importante para ajudar no seu propósito. Quanto mais coisas você visualiza que prende a um estado seu emocional, mais focado você consegue ir para essa prova. Mais focado você consegue ir para esse propósito. Já vi grandes exemplos de grandes pessoas, amigos, casais que estavam passando fome, a pessoa passava logo na prova. Pessoas que tinham desesperado, uma mãe debilitada, pai, passavam porque elas tinham algo emocional. Elas tinham uma carga tão grande emocional que ela carregava isso para a meta. A meta carregava na identidade. A identidade dela estava tão fortalecida que ela não iria perder por nada, querido. Em nenhum processo. E isso fazia ela fazer o quê? Fazer critérios. Não, eu preciso estudar isso porque isso vai me fazer passar e eu vou fazer isso. E então, ela entendeu que isso aqui é implícito. É um testar. É um testar por quê? Porque não é um testar de verbo, mas você testa todas as questões. Tudo, se está realmente coerente. Você está sendo, como nós dizemos, ecológico. Você está te dando um ganha-ganha. Você está trazendo ganha para todos. Então, nesse momento, você está sendo uma pessoa que está analisando todo o seu processo. Não do outro, mas o seu. Não de qualquer outra pessoa, mas somente do seu. Não como assim de qualquer outra pessoa? Porque você não é qualquer outra pessoa. E lembre-se de uma coisa dentro disso aqui. Se você não fizer, é só a sua vida. É só a sua vida que está aqui. É só a sua vida que está linkada nesse propósito. Não vai ser a do seu pai, não vai ser a da sua mãe, nem dos seus irmãos. É só a sua vida. Então comece a se despertar para que isso funcione na sua vida. E esse testar vem no final com o quê? Com tudo aquilo que você já está vendo, que está alinhado, colocou nota, está tudo certinho.
você começa a ver que as suas habilidades correspondem a isso. Se você é uma pessoa fraca em matemática, você tem que aperfeiçoar. Qual é a maneira que você aperfeiçoa uma habilidade? Técnicas simples. Técnicas simples. Qual a maneira que você aperfeiçoa uma habilidade básica? Técnicas simples. Repetir todos os dias. Esse processo é um processo que vai mudar a sua vida. Enquanto eu falo isso para você, você vai perceber que a sua vida já está sendo transformada. Você está saindo muito feliz, porque você descobriu que tem pessoas que, como eu e alguns outros, que não falam só sobre macetes, não falam só sobre maneiras, mas falam de uma coisa que está dentro de você. Eu sou o Vinícius, da equipe de Destino Financeiro. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Que vocês possam estar sempre entendendo que o que vocês fazem é muito importante. E que todo esse contexto vai mudar a sua vida. Como disse, eu sou o Vinícius, da equipe de Destino Financeiro. E eu venho deixar para vocês não só um método, mas uma forma de conseguir o que está dentro de você, seja na prova e você com os seus resultados. Tchau, tchau. Nos vemos em breve.